Boa tarde. Hoje é nossa primeira aula. Nossa primeira aula vai ser sobre limites. Tá? A gente vai falar sobre limites. Para começar, a gente vai dar um exemplinho bem simples aí de uma função, né? Aqui a gente tem o gráfico dessa função. Qualquer função a gente pode esboçar um gráfico. Aqui a gente vai estar sempre trabalhando no geral em funções reais, né? Que são funções em R, tá? Então, quando a gente quer estudar o limite de uma função f, né, o que a gente está fazendo é estudar o comportamento dela. Então, seja f. A minha f tem um domínio, um contradomínio, aqui eu vou colocar como sendo r mesmo, tá? Uma função. Então, estudar o limite dessa função é estudar o comportamento dessa função próximo a algum ponto, tá? Então, vamos entender isso, né? Se eu tenho aqui um ponto A, tá? Esse ponto aqui, ele tá sempre no meu, não no meu domínio necessariamente, mas ali próximo, é um ponto de acumulação no meu domínio, tá? Esse ponto aqui estaria no eixo X, vamos dizer assim, tá? Então, aqui eu tenho A, tá? Vamos até supor aqui que meu A seja 1. A gente sabe que, nesse caso aqui dessa função, né? F de 1 é 1. Então, se, por exemplo, né? Vou botar aqui exemplo. Então, seja f aqui de R em R, a função f de x igual a x quadrado, né? E vamos analisar o limite dessa função. Nesse caso aqui, quando x se aproxima de 1. Tá? Esse meu x aqui tá no meu domínio, tá? Tá? B é domínio. Então, a gente vai estudar o comportamento dessa função quando x se aproxima de 1. O que seria o comportamento? Para onde essa função está indo, tá? Então, se a gente analisar, se eu pegar um pontinho aqui perto de 1, né? Eu tenho aqui, vamos supor que esse ponto aqui seja 1/2, né? Aqui, a imagem dele vai ser 1/4, certo? Se eu pegar um pontinho aqui mais próximo de 1, a imagem, né, tá aqui. Se eu pego um, vou dar um zoom aqui, né, e pego um aqui mais pertinho ainda de 1, porque eu quero pontos bem próximos de 1. A imagem dele vai estar aqui mais perto desse 1 aqui. Claro que quando eu digo que se aproxima de 1, eu tenho duas maneiras de me aproximar de 1. Eu posso me aproximar de 1 por esses pontos aqui que eu tô fazendo, que tá vindo pela esquerda de 1, né? Ou posso me aproximar por pontos aqui vindo pela direita de 1 também, tá? Ambos, se a gente olhar aqui as imagens, tá? Que é o limite, a gente vai estar sempre olhando para a imagem. O x, né? O x que se aproxima de 1 são x que estão no meu domínio. Mas o meu limite é aonde a imagem, para onde a imagem está se aproximando, né?
quando o x no meu domínio se aproxima de 1, para onde a imagem desses x que estão se aproximando de 1 tá indo, né? Então, nesse caso aqui, se eu observar, ó, eu tô me aproximando também desse 1 aqui, né? Todos esses pontinhos aqui das imagens desse x que eu peguei bem pertinho de 1, estão, cada vez que eu me aproximo de 1, ele vai se aproximando desse 1 aqui da imagem, né, da f de x. Então, a gente diz, nesse caso aqui, que o limite de f de x, né, nesse caso aqui, é x². Quando x se aproxima de 1, é igual ao próprio 1, né? Por quê? Porque quando eu tô me aproximando do 1 aqui pelo x, tá? A minha função tá se aproximando do 1 aqui no y. Vamos dar um outro exemplo pra gente entender um pouco melhor de forma mais geral. Se eu tenho uma função qualquer aqui, nesse caso eu não vou nem descrever quem é a minha função. Vou só colocar alguns valores. Então, vamos supor que aqui, né? Vamos supor que seja 2 e aqui 3. Vamos analisar, então, o comportamento aqui dessa função, né? Que é uma função aqui genérica, que eu não vou descrever a lei dela. Quando ela tá se aproximando de 2, tá? Quando o x do meu domínio se aproxima de 2. Então, na verdade, eu vou chamar até de g de x. Que a de cima eu já chamei de f, só pra gente não confundir, tá? Então, o que a gente observa aqui quando eu tenho x se aproximando de 2, né? Se eu pegar um x aqui, ó, um ponto aqui, eu vou ter essa imagem. Se eu pegar um ponto aqui mais perto de 2, eu vou ter essa imagem aqui, né? Que eu tenho que olhar para essa imagem aqui no meu eixo y, tá? O meu limite é sempre um valor ali no meu eixo y. Oh, desculpa. Aqui, se eu pegar um ponto mais perto, ó. O que eu observo? Os meus pontinhos, toda vez que eu vou me aproximando de 2, eles estão se aproximando aqui, ó, do meu 3, né? Que é esse ponto aqui. Pelo outro lado, a mesma coisa. Toda vez que eu tô me aproximando aqui, ó, primeiro eu tenho um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Eles estão indo pra onde? Se aproximando desse ponto aqui, né? Vou colocar aqui em roxinho. Eles estão se aproximando desse ponto em roxinho, que é, se eu olhar pro eixo y, ele está se aproximando aqui do 3, certo? Isso quando o x se aproxima do 2. Então, a ideia de limite é essa, tá? Vemos que g de x se aproxima de 3 quando x se aproxima de 2. Então, a gente pode dizer, né,
que o limite de g de x quando x tende a 2 é igual a 3. Uma coisa muito importante, tá? É que nesses casos aqui a gente observa, né, que sempre tá indo para a imagem do próprio ponto 2. Porém, como eu disse, quando a gente estuda limite, tá? Eu vou colocar uma observação aqui. Quando estudamos limites, próximos de um ponto A, a gente não está interessado no próprio ponto A. Como eu disse, né, a gente está analisando os valores de f de x para x perto de A. Mas o próprio A, né, o valor de f de x no ponto A não me interessa. Então, nos nossos exemplos aqui, por exemplo, não me importa, tá? Quem é g de 2? Eu não estou interessado em g de 2. Calhou de meu limite realmente ser a própria g de 2, a g de 2, né, que é o 3. Mas não estava me interessando quem era g de 2. O que me interessa são as imagens perto do 2, né? São os f de x, perdão, aqui no caso g, né? São g de x para x perto de 2. O g de 2 não está me interessando. No limite, a gente não se preocupa com o g de 2, tá? Deixa eu ver um exemplo melhor aqui agora. Então, deixa eu só copiar aqui. Nossa. Tá. Então, vou copiar. Coloque 2 vezes para a gente ver 3 casos diferentes. Tá. Então, aqui eu vou botar um ponto vazio. Abertinho aqui. Abertinho aqui. Tá fechadinho aqui. Tá, então vamos analisar o limite dessa função aqui nesse ponto que eu vou chamar de A, tá? Vamos supor que aqui eu tenho L. Valores genéricos aqui, só pra gente entender. Então, aqui, ó, se eu observar, essa função aqui é diferente, né? Ela é diferente em exatamente um ponto só, tá? Então, aqui vai ser L. E esse ponto aqui é o meu F de A, né? Vou chamar de K, tá? Aqui a mesma coisa.
Vamos analisar, então, o limite de cada uma dessas funções. Essas funções não são iguais, tá, gente? Por que elas não são iguais? Elas estão diferenciando aqui, nem que seja em um ponto. Na minha primeira função, a minha f de a, né, vou chamar a primeira função de f aqui. Então, essa aqui é f de x, essa aqui eu vou chamar de g de x, essa aqui eu vou chamar de h de x. A minha f de a é o próprio L. Já g de a é k, então minha função não é igual. E h de a não está nem definido, tá? Ou seja, a não está no domínio de h, tá bom? A gente tem, então, esses três casos. Mas eu quero analisar o limite da minha função quando x se aproxima de a. Primeira pergunta, eu posso analisar, no caso de h, se o a não está nem no meu domínio, né? Posso, porque mesmo que o a não esteja no meu domínio, o a ele está muito perto de pontos do meu domínio, né? O a não está no meu domínio, mas todo mundo ali do lado dele está no meu domínio, então tem como eu analisar, porque o limite, como eu disse, a gente não está preocupado com a. A gente está preocupado com os valores próximos de a. E os valores próximos de a estão no meu domínio. Então, eu posso analisar o limite sem problemas, tá? Então, no primeiro caso aqui, se eu olhar para o meu limite, o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui esses pontinhos se aproximando de A, né? Aqui no X. E aí, exatamente, vou tá se aproximando desse ponto aqui, que é o meu L, ali no eixo Y, né? Então, esse limite aqui, o limite de f de x, quando x tende a A, é o L. Já essa daqui, se a gente observar, o que acontece é o que o meu G de A, ele é diferente de L, né? Mas como eu disse, eu não tô preocupada com o G de A, não me interessa o G de A. Eu quero os pontos próximos de A, né? Aqui, os pontos pertinhos, se eu olhar, para onde eles estão indo? Eles estão indo exatamente aqui para o meu L, em ambos os lados, né? Se eu pegar pontinhos aqui, a minha função tá indo para onde? Tá indo para o meu L. Não me interessa que quando chegou ali no A, o f de A deu um pulinho, né? Vamos dizer assim. Porque o que me interessa é para onde a função tá indo. E ela tá indo para L, tá? Então, aqui o meu limite também é L. E aqui a gente vai ter a mesma coisa, tá? Se eu olhar para os meus pontinhos aqui, se aproximando de A, por ambos os lados, eles estão indo, né, lá para esse pontinho aqui, que é a imagem, perdão, que é a imagem não, acho que no eixo Y é o L. Então, não me interessa nem, nesse caso aqui a gente nem tem um H de A, né? Não me interessa quem é H de A, até porque nem existe H de A. Eu só estou interessado nos pontos próximos, e os pontos próximos estão se aproximando, as imagens dos pontos próximos estão se aproximando de L. Ou seja, essa função aqui também o limite dela é L. Ou seja, o limite dessas três funções são iguais. Por que que acontece? Porque, como a gente viu, a única coisa que diferencia essas três funções é o ponto A. É a imagem do ponto A, né? Se ele existe ou não e quem é essa imagem. E como a gente disse, quando a gente está analisando o limite no ponto A, né, quando x tende a A, gente não está interessado na imagem de A. Então, como só está mudando a imagem de A e a gente não desconsidera essa imagem de A, quando a gente faz o limite tendendo a A, e essas funções vão ter o mesmo limite, porque em todos os outros pontos elas são iguais. Tá. Até agora tá tudo bem tranquilo, né? Acredito. Vamos voltar então lá para o que eu disse, que quando a gente analisa pontos próximos de A, a gente tem que olhar para as duas proximidades, né? Aqui a gente está olhando para onde? Para os pontos que estão se aproximando de A pela esquerda e pela direita, tá? Isso vai dar ideia para a gente de limites laterais.
A gente chama isso de limites laterais, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, os limites laterais são os limites onde a gente analisa os pontos próximos de A apenas por um lado. Vamos dizer assim, né? Aqui a gente está olhando os dois lados, né? Tá olhando para x à direita de A e x à esquerda de A, né? Que são pontinhos aqui à esquerda. Os limites laterais, dependendo de qual for, a gente vai olhar só para a esquerda ou só para a direita, tá? A gente chama de limite à esquerda. Então, o limite à esquerda te denota por limite de f de x. Aí aqui a gente vai botar quando x tende a A e um menoszinho aqui, que significa valores menores que A, né? Então, x tende a A por valores menores que A, que são os valores que estão à esquerda de A, tá? E à direita a gente vai fazer limite de f de x quando x tende a A e um maisinho aqui. São valores maiores que A, né? Pela direita de A, tá? O limite, tá? Quando a gente tá falando de limite, sem ser limites laterais, a gente olha dos dois lados. Então, o limite, ele só existe se os laterais forem iguais, né? Aqui, por exemplo, a gente tá vendo que tanto se a gente for pela esquerda quanto se a gente for pela direita, né? Nesses três casos aqui, a gente tá chegando no mesmo lugar, que é aqui nesse pontinho onde y é L, tá? Então, olhando para os dois lados, eu tô indo para o mesmo lugar, tá? Os limites laterais aqui são iguais. Então, o limite nesse caso aqui, eu posso dizer que é L, tá? Se eu tenho limites laterais indo para lugares diferentes, eu não posso dizer que o limite tá indo para que o limite, no caso, o limite sem ser os laterais, tá? O limite geral é alguma coisa, porque eu tenho tá indo para dois lugares diferentes, né? Então, para onde tá indo? Não tem como dizer que tá indo para um lugar, se na verdade tá indo para dois lugares diferentes. A gente vai ver um exemplo disso agora. Exemplo. Um exemplo bem de boazinho, que é a função f de x. Deixa eu consertar aqui. A função f de x aqui vai ser 1 se x maior que zero e menos 1 se x menor que zero. Então, aqui é 1. Aqui não. Aqui vale 1 e aqui menos 1. Então, vamos considerar aqui chamar essa função de h de x. Quem é essa função, né? Essa função a gente divide ela em dois casos. Quando x é maior que zero, ela vale 1. Maior ou igual a zero. Quando x é menor que zero, ela vale menos 1. Então, vamos analisar, né? O limite quando x tende a zero.
ou seja, quando x se aproxima de zero. O que acontece se a gente olhar aqui os valores de x? Aqui eu tenho meu zero, tá? Os valores de x aqui, ó, que estão se aproximando de zero pela esquerda, né? São esses valores aqui. Esse aqui, tenho essa imagem. Esse aqui, tenho essa imagem, né? Qualquer valor aqui que se aproxime de zero pela esquerda, a minha função aqui tá indo para onde? Tá indo para o -1, certo? Tá indo para esse ponto aqui, que é -1. Então, aqui, o limite de h de x, quando x se aproxima de zero pela esquerda, é -1. E pela direita? Né? O que acontece pela direita? Quando eu pego valores aqui perto de zero, mas vindo aqui pela direita, né? Ó, eu tô indo para onde? Para onde tá indo a minha função aqui? Minha função aqui tá indo para 1, né? É esse ponto aqui. Então, limite aqui é 1. Ou seja, nesse caso aqui, os meus limites laterais, eles são diferentes. Ou seja, eu não posso dizer que o meu limite, né, é alguém, é 1 ou -1. Porque, na verdade, o limite é para x se aproximando de zero por ambos os lados. Então, não tem como dizer que a função, quando se aproxima de zero, está indo para 1. Não, porque se eu, para esses pontos aqui se aproximando de zero, está indo para -1. Então, não está indo para 1, né? Então, eu não posso dizer que está indo para -1, porque aí, se eu olhar para esses pontos aqui se aproximando de zero, ó, está indo para 1 e não para -1, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho os limites laterais diferentes. O limite a gente diz que então não existe, tá? E a gente tem até, vou escrever como proposição aqui. Né? Foi o que eu falei, então. Limite de f de x, quando x tende a é igual a L, C e somente C. C e somente C significa que é uma via de mão dupla, tá? Uma coisa implica outra, outra coisa implica uma. Então, C e somente C, limite de f de x, quando x tende a pela esquerda igual a L, e limite de f de x, quando x tende a pela direita igual a L. Então, o limite ele vai existir se ambos os limites laterais existirem e forem iguais, tá? E aí eu posso dizer, então, que o meu limite é L. É a mesma coisa, se o meu limite é L, é porque ambos os limites laterais existem e são L. Vamos analisar, então, mais um exemplo aqui. Tá? Vamos olhar para essa função aqui. Esse ponto aqui vai ser o ponto... Chegar um pouco para cá. Esse é o ponto 2. Aqui
Deixa eu dizer que aqui é 4. Então, se a gente for analisar essa função aqui, tá? Eu vou chamar de f de x mesmo. Vamos olhar, então, para o limite. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui também. Calma. Esse aqui, vamos supor que seja ponto 4. Aqui. Pode ser 2 também. Então, vamos olhar aqui, né, os limites aqui dessa função. Se eu quiser estudar, então, o limite de f de x, tá? Quando x tende a 2 pela esquerda, né? Então, eu quero olhar os valores de f de x para x perto de 2 pela esquerda, ou seja, x menores que 2, né? Se eu pegar esses valores aqui, ó, menores que 2, vai estar lá em cima, né? A imagem deles estão lá em cima aqui, ó. E tá indo para onde, né? Tá indo para esse ponto aqui, que é o 4. Né? Para essa bolinha aqui vazada. Observa que a minha f não tá nem definida em 2, tá? Não defini a minha f em 2. Então, aqui é 4. Se eu olhar o limite de f de x, quando x se aproxima a 2 pela direita, ó, aí pela direita é aqui pela valores maiores que 2. Tenho esse, aqui tenho esse, ó. Os meus pontinhos aqui, ó, estão se aproximando dessa outra bolinha aqui. Aqui eu nem coloquei um valor, mas vou colocar aqui. Esse valor aqui é 1. Então, estão se aproximando desse outro valor, que nesse caso aqui é 1, tá? Então, se eu me aproximo de 2 pela esquerda, tá lá em cima a minha função. Olha para onde ela tá indo, lá para cima. Se eu me aproximo de 2 pela direita, ela tá indo aqui para baixo. É pro 1, né? Então, são valores diferentes. Vamos analisar agora. Então, existe o limite quando f, né? Limite de f de x, quando x tende a 2, não existe, né? Porque os limites laterais são diferentes. Agora, vamos olhar o limite. Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui para cima. Vamos olhar, então, agora o limite de f de x. Quando x tende a 4, pela esquerda primeiro, né? Pela esquerda aqui, se eu observar, ó, me aproximando de 4, são esses pontinhos aqui, que tá se aproximando aqui dessa bolinha vazada, que a imagem dele é 2, né? A imagem não. A coordenada y dele é 2. Então, aqui, meu limite é 2. Se eu olhar os valores pela esquerda, pela direita, perdão, que são os valores maiores que 4, né? E a função vindo aqui pela direita tá indo para onde? Para a mesma bolinha ali, né? Que a coordenada y dessa bolinha é 2. Então, aqui, igual a 2. Então, nesse caso aqui, agora, o limite existe, porque os limites laterais são iguais. O limite existe e é o próprio 2, tá? Então, esse aí é um exemplinho só pra gente reforçar o limite. Existe mais uma possibilidade, tá, de limite, como eu disse, aqui a gente está vendo funções, né, que os limites laterais, eles sempre existem. Mas existe, pode acontecer uma coisa, vamos analisar aqui a função
A gente chama de limites infinitos. Tá? Se eu tenho a função, por exemplo, sobre x, que é desse jeito aqui, né? Ele tá indo lá pra cima. Essa aqui é a função f de x igual a 1 sobre x. Então, analisando essa função, quando x se aproxima de zero, o que a gente percebe, né? Olha só, o meu zero tá aqui. Esse aqui é o zero. Para valores aqui, ó, tem aqui essa imagem aqui de zero, eu tenho essa imagem aqui de zero não, perdão, de um valor próximo de zero. Esse aqui tá mais perto ainda. O que eu percebo? Que as minhas imagens, elas estão ficando cada vez maiores, né? Quando x tende a zero, né? Quando os valores de x se aproximam de zero, a minha f de x, ela fica muito grande. Ela tá indo lá pro infinito. Então, nesse caso, não existe um valor, né? Ela não tá indo para um valor, ela tá crescendo muito. Para cada valor mais perto de zero, eu tenho um f de x maior ainda. Então, a gente diz nesse caso que o limite de f de x, quando x tende a zero, é igual a infinito. Isso aqui não significa, esse limite aqui não existe, tá? Eu não tô dizendo que ele existe. Isso aqui é apenas uma notação, tá? Porque ele não existe, mas ele não existe por quê? Porque está indo para infinito, tá? Cuidado para não confundir de como se isso aqui fosse um número. O infinito não é um número. E a gente diz que o limite existe quando é um número, tá? Então, aqui o limite não existe. Não existe por quê? Porque está tendendo a infinito. Está dando infinito, tá? A gente chama isso de limites infinitos. Realmente, se você perceber, né? Eu tenho a função 1 sobre x. Toda vez que eu pego o x muito pequenininho, né? Se o meu x é muito pequeno, quando eu dividir 1 sobre x, isso aqui vai ficar muito grande, né? Então, vamos supor que o meu x seja 0,0000001. O que é dividir isso? Aqui que é 0,00001? É 1 dividido por, né, sei lá, 1000, 10.000. Quando eu faço 1 dividido por isso, eu tô pegando o inverso, ou seja, eu tô pegando um valor, esse valor aqui de baixo, que é muito grande, tá? Então, a ideia é essa, de que quando o x é muito pequeno, eu pegar o 1 sobre x, que seria meio que trocar, né, denominador por numerador, é pegar um x muito grande, tá? Vai me dar um y muito grande, perdão. Esse aqui é o meu y. Y igual a 1 sobre x, tá? Quando o x é muito pequeno, 1 sobre x, que é meu y, vai ficar muito grande. Então, não tá indo para nenhum lugar, tá bom? Essa é a ideia de limites infinitos. E a gente tem a mesma ideia para menos infinito, tá? Se o meu x, minha f de x, ao invés de estar indo para infinito, está indo para menos infinito, como por exemplo, né? Eu posso ter aqui desse lado, desse jeito aqui. Na verdade é o que eu tenho, né? Então, deixa eu até melhorar isso aqui. Aqui eu tava considerando só o lado positivo. Aqui, na verdade, é zero pela direita. Né? Porque se eu olhar para valores de zero pela esquerda, o que acontece? Os meus valores de f de x, que ficam aqui, tá indo para onde? Para infinito negativo, né? É um valor muito alto, porém negativo. Então, a gente coloca menos infinito.
Tá? Também não existe, é só uma ideia de para onde está indo a minha função, do comportamento dela. Quando a gente tem algo desse tipo, tá? Então, quando o limite de f de x, quando x tende a positivo ou negativo, né? Então, pode ser mais ou menos infinito, ou se for o negativo também, mais ou menos infinito. A gente diz que a reta x igual a é uma assíntota. Assíntota vertical. Tá? Nesse caso aqui, a minha assíntota é exatamente essa aqui é x igual a 0, né? Que é essa reta aqui. Tá? Vocês percebem, não sei se vocês já estudaram isso, mas a gente diz que isso é uma assíntota vertical, tá? Por quê? Porque a minha função ali perto dessa reta, ela tá indo para algum infinito, tanto para mais ou quanto para menos, em algum dos lados, tá? Não precisa ser dos dois lados, não. Se um dos lados já for, já é uma assíntota vertical. Por isso que a gente coloca ou aqui, né? Ou um ou outro, tá? Ou os dois também, tá? Se for os dois, também é. Nesse caso aqui, tem os dois. Tá, então já vimos, né, a nossa ideia geral de que é um limite, como ele funciona e tudo mais. Vamos ver agora a parte interessante, que é de calcular esses limites, né? E para calcular esses limites, para ficar mais fácil, a gente tem propriedades. Tá? Então, suponha que existem os limites, né? Limite de f de x, quando x tende a e limite de g de x, quando x tende a e seja C pertencente aos reais, tá? É uma constante. Então, primeira propriedade. Ó, nota que a minha hipótese, os limites precisam existir, tá? Se um desses limites é infinito, isso não existe. Então, não posso usar, no geral, né, essas propriedades aqui. Algumas a gente adapta, mas aqui eu estou supondo que os limites existam. Então, são constantes, tá? Esse limite de f de x aqui é um número, não é infinito. G de x é a mesma coisa. Então, a primeira propriedade é que o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Lembrando sempre que isso a gente está analisando sempre ao redor de um ponto em comum, tá? No x tende a A. Segunda propriedade, aqui eu posso já botar direto soma ou diferença, tá? Botar assim, mais ou menos. Só para não ter que escrever tudo de novo. É a mesma coisa, limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença é a diferença dos limites. Então, outra propriedade que a gente tem é que o limite, se eu tenho uma constante multiplicando meu f de x, essa constante sai. Eu posso calcular, então, é igual a c vezes o limite de f de x quando x tende a A, tá? A constante, eu posso jogar ela para fora do limite multiplicando.
Outra coisa é que o limite do produto... Tá aqui embaixo mesmo. É o produto dos limites. Lembrando sempre que esses limites existem, são constantes, tá? E por último, não menos importante, é que o limite do quociente é o quociente do limite. Quociente dos limites, né? Limite. Quando x tende a A, tá? Tudo quando x tende a A. Aqui existe uma condição, né? Porque um quociente, a gente sabe que o denominador não pode ser zero. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter o limite de g de x, que é o meu denominador, né? Diferente de zero, tá? Se for igual a zero, a gente não pode usar essa propriedade, até porque não existe fração com denominador zero, tá bom? A gente tem outras propriedades que vêm dessas propriedades, né? São as seguintes. Que nada mais é do que usar essas propriedades aí algumas vezes e fazer algumas manipulações. A gente tem que o limite de f de x elevado a n, quando x tende a A, é igual ao limite de f de x, quando x tende a A, tudo isso elevado a n. Tá? Outra que a gente tem... ou seja, esse n aqui é um n qualquer, tá? Um inteiro qualquer. Na verdade é qualquer n, mas tudo bem. Vamos botar primeiramente como inteiro, tá? E outra coisa que eu posso colocar como propriedade, mas é mais alguns cálculos de limite direto que a gente faz, é que o limite de uma constante, quando x tende a A, qualquer A, tá? É a própria constante. Por quê? O que é uma função constante? Vamos desenhar aqui a função constante. Tem aqui a função constante igual a c aqui, né? Vamos botar isso aqui seja em c. Tá? Não importa quem eu pegue aqui como A. Vou pegar um A qualquer aqui. Se eu olhar para onde minha função está indo, tanto pela direita quanto pela esquerda de A, está indo para esse mesmo ponto aqui, que é o ponto C. Né? Minha função é C em tudo, então é claro que todos os pontos próximos de A estão indo para C também. Então, o limite sempre vai ser a própria constante, tá? E se a gente olhar também o limite da função x, quando x tende a A, a gente vê que isso aqui é o próprio A. Tá? Porque é a mesma coisa, tá? A gente pode simplesmente... Vou botar isso aqui pra cá. Analisar o gráfico aqui da minha função x. Então, tem a função x, é essa função aqui, né? A função identidade. Para qualquer A que eu pegar,
pegar um A aqui. Se eu olhar, minha função tá indo para onde? Aqui perto de A, olha aqui, ó. Tá indo para esse ponto aqui. E esse ponto aqui é a imagem do A, né? A imagem do A pela função x eu sei que é o próprio A. Vou botar de preto. Meu Deus. Tá? Então, esses são limites que a gente consegue identificar bem direitinho olhando o gráfico da minha função. E tendo esses limites aqui, né, com esses dois limites, e essa propriedade ali de cima também, algumas propriedades, a gente já consegue calcular aí vários limites, né? Por exemplo, limite, vou botar aqui, de x elevado a n. A gente já sabe que é a elevado a n, né? Usando essa propriedade aqui em cima, ó. Porque eu posso fazer isso aqui como sendo o limite de x, tudo isso elevado a n. E o limite de x a gente já viu que é a. Então, a elevado a n, tá? Eu sei limite de x elevado a n, eu sei limites de constante multiplicando x elevado a n, eu já posso calcular, eu sei limite de soma e de diferença, então eu já posso aqui, por exemplo, calcular o limite de qualquer polinômio, né? Porque polinômios nada mais são do que constantes, a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, né? Não é isso? Eu sei calcular cada um desses limites, eu sei que o limite da soma é a soma dos limites, então eu já consigo aqui, só com esses aqui, já calcular limites de polinômios, tá? Aqui eu vou escrever outra propriedade, mas em vez de escrever, eu vou só colocar esse n aqui, tá? Esse n aqui não precisa necessariamente ser inteiro. Esse n aqui pode pertencer aos reais no geral. Então, o que acontece é que quando a gente tem uma fração, né? Também posso usar essa propriedade. E se eu tenho uma fração, se eu tenho uma raiz, o que é uma raiz? É uma potência de fração, né? Elevada a 1 sobre n. Então, para raízes também funciona essa propriedade aqui, tá? Então, a gente já consegue, né, ter uma grande quantidade de funções que a gente sabe calcular o limite. E olha que interessante, o que acontece quando a gente calcula o limite de um polinômio. O que é um polinômio? É um a elevado a n vezes x elevado a n, mais a elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, né? Até a1x mais a0, tá? Isso seria um polinômio. Só escrevi um polinômio aqui de forma geral, tá? Então, vamos calcular o limite desse polinômio. Como é que a gente calcula isso? Então, a gente tem o limite de p de x, quando x tende a, né? Isso aqui é uma soma, então eu posso separar em vários limites aqui, né? Porque o limite da soma é a soma do limite. Então, vai ser limite de an x elevado a n, mais limite de an menos 1 x elevado a n menos 1, mais, né, até limite de a1x, mais limite de a0. Só que aqui, esses ANs, né, são todos constantes. A gente já viu lá na propriedade de limites que constante a gente pode tirar do limite. Então, vai ficar AN limite de x elevado a n mais AN menos 1 limite de x elevado a n menos 1 mais até a1 limite de x mais, aqui vai ficar limite, vou botar logo direto, limite de
Limite de uma constante é a própria constante. Então, já vou colocar aqui, tá? A gente já viu aqui que o limite da constante é a própria constante. Propriedadezinha que a gente viu aqui em cima. E limite de x elevado a n, a gente também já viu que é o próprio a elevado a n, tá? Lembrando que aqui é tudo x tendendo a a. Então, a gente já viu que isso aqui vai ser a n vezes a elevado a n mais a n menos 1 vezes a elevado a n menos 1. Aqui vai ficar A1 vezes A, né? Porque x mais A0, tá? Isso aqui é exatamente o P aplicado em A, né? Onde tinha x, eu coloquei o A. Só isso. Ou seja, para a gente calcular o limite de um polinômio, nada mais, a única coisa que a gente faz é substituir o x pelo A, né? O limite de um polinômio, quando x tende a A. É só fazer a substituição direta de x por A. Bem fácil, então, calcular limites de polinômios, tá? E isso acontece para qualquer função polinomial ou racional, tá? Que tiver definida, é claro, né? Então, a gente tem aqui uma propriedade da substituição direta. Isso aqui. Que diz que se f for uma função polinomial ou racional, e A estiver no domínio, tá? O que é esse A estar no domínio, tá? É porque a gente precisa ter o f de A, né? Se a gente vai substituir f de x por f de A, precisa existir o f de A, tá bom? Então, limite, vou botar aqui embaixo, de f de x, quando x tende a A, é o próprio f de A. Por isso que o A tem que estar no domínio, tá? Tem que existir um f de A. Quando é que isso aqui não pode acontecer, né? Quando é que não existe? No caso da função polinomial, todos os reais estão no domínio. Mas no caso da função racional, a gente tem aquele problema do denominador não poder ser zero, tá? Então, essa é a questão aí do meu A estar no domínio. E lembrando da aula que a gente fez, né, lá das aulas de revisão, quando a gente estava vendo maneiras de simplificar aquelas frações, é exatamente isso. A gente tinha frações lá que daquela maneira, se a gente fosse usar essa propriedade aqui da substituição direta, a gente não poderia, porque a gente ia ter o denominador zero. Mas depois que a gente faz aquela manipulação, a gente consegue não ter tirar esse denominador zero, né? Porque a gente tira a raiz comum ali, e normalmente essa raiz é o meu A. A gente vai ver, eu vou fazer um exemplo bem direitinho disso. Então, não lembro se foi exatamente esse o exemplo que a gente deu na aula. Mas, vamos calcular então. Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Quando x tende a 1. A gente tem aqui, né, uma função racional. A gente tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Pela propriedade da substituição direta, a gente poderia simplesmente substituir aqui o x por 1, né?
fazer f de 1. Só que o que ia acontecer? Ia dar 0 embaixo. Eu não posso ter 0 embaixo, tá? Mas se a gente observar, também dá 0 em cima, né? Se eu substituir por 1, vai dar um 0 sobre 0. O que isso significa? Significa que 1 é raiz tanto do polinômio de baixo quanto do polinômio de cima. E aí o que a gente viu quando a gente tem uma raiz em comum, né? Quando o polinômio de cima tem a mesma raiz do polinômio de baixo, a gente pode dar uma manipulada aí para cortar essa raiz. Nesse caso aqui, a gente viu lá por produto notável, que isso aqui é a mesma coisa. A gente pode escrever esse x² menos 1 como x menos 1 vezes x mais 1. A gente fez isso, lembra? E aqui fica o x menos 1. Vai ser exatamente a raiz que a gente vai cortar, né? Apareceu um x menos 1 em cima, um x menos 1 embaixo, corta, corta. Então, ficou, ó, só limite de x mais 1 quando x tende a 1. Então, agora eu tenho um polinômio, eu sei que eu posso simplesmente fazer, substituir aqui direto, né, o x por 1. Então, vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Né? O 1 tá aqui no domínio desse polinômio, até porque todos os valores reais estão no domínio do polinômio. Então, por isso que a gente fez todas aqueles exercíciozinhos lá. Lembra que eu falei que às vezes pode parecer que ficou mais complicado, né? Mas pra gente aqui, na hora da gente calcular limite, fica mais fácil? É por isso. Porque mesmo que fique uma expressão, às vezes, um pouquinho mais complicada lá, né? Como ficou, aqui a gente consegue cortar coisas que tiram o meu zero do denominador, tá? Que foi o que a gente fez aqui. Então, por hoje eu vou parar por aqui. Acho que 1 hora de aula tá bom. Muita coisa acho que fica um pouco cansativo. E a gente se vê aí na sexta-feira com a próxima aula, tá?